A gente começa o quadro e eu já estou abrindo aqui em Twitter, #correspondente médico, que é por onde você pode participar com a gente aqui da nossa conversa com o Dr. Fernando Gomes. Doutor, muito bom dia. Chegou a quarta-feira. É isso aí. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos. Vamos trabalhar. Vamos falar de saúde, vamos falar de coisa boa para todo mundo que está assistindo a gente. Exatamente. Informação é prevenção. Olha, a gente já começa aqui trazendo um destaque do site da CNN Brasil. O site é facinho, você pode acessar a qualquer momento. Aliás, pode até baixar o aplicativo da CNN aí no seu celular. Seguinte, 13% da população adulta já tem anticorpos contra a Covid-19 em São Paulo. É o que diz a Prefeitura, diante de um levantamento feito pela Prefeitura no inquérito sorológico. Doutor, quando a gente fala que 13% da população, então, já tem esses anticorpos, 13% é muito ou é pouco? Levando em conta que São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes. Se a gente pensar em termos da imunidade de rebanho, que seria aquele processo natural em que a população, tendo contato com um novo agente infeccioso, no caso a SARS-CoV-2, o coronavírus, a gente imagina que teríamos conseguido alcançar essa imunidade se esse número fosse mais alto, por volta de 60%, 70%. Mas isso mostra que o processo de imunização natural pelo próprio contato com o coronavírus está acontecendo na população. Talvez seja maior o número, porque de fato se a gente tivesse uma testagem em massa, talvez teríamos números ainda mais robustos, mas de qualquer forma isso mostra um cenário natural que é compatível com a realidade, mostrando ainda a necessidade de mantermos todo o protocolo de comportamento que a gente vem adotando. Então, uso de máscara, higiene constante das mãos, evitar levar a mão ao rosto, todo aquele protocolo de quando se tosse, quando se espirra, enfim, os cuidados habituais. 13% ainda é pouco, Elisa. Ainda é pouco? Bom, esse resultado veio por meio do inquérito sorológico feito pela Prefeitura com a população da cidade. Aí eu tenho uma dúvida, doutor. A testagem em massa, é ela que poderia trazer uma segurança ou uma preocupação em cima do número de infectados de uma cidade, correto? Aqui no Brasil, essa testagem é alta ou é baixa? Ou seja, nós temos noção forte de quantos infectados há no Brasil ou esse número é muito maquiado? Quando a gente faz uma testagem em massa na população, a gente tem acesso a um número mais real, mas é lógico. Certo. Você precisa ter uma população homogênea, bem distribuída, com cidades não tão diferentes como o que a gente encontra aqui no nosso país. Sim. E lógico, né, existe todo um investimento de custo mesmo, com insumo e pessoal, para que você consiga fazer isso e ter acesso ao resultado. O grande problema é que você precisa ter o passo seguinte, o que você vai fazer com esse dado? Porque pouco adianta você saber e não ter um protocolo de atuação. O que deveria acontecer? Se eu faço uma testagem em massa e consigo identificar pessoas que estão contaminadas e elas não procuraram o serviço de saúde, eu precisaria ter braços para, de alguma forma, deixar essas pessoas em quarentena, orientar um formato adequado de prevenção para que mais infecções não venham ou não viessem a acontecer. Se eu não tenho esse desdobramento na sequência, isso pode simplesmente traduzir um número, que é importante para a estatística também, mas a gente perderia uma força de atuação. O próximo tema que eu trago para vocês aqui é o seguinte: quem é que ouso dizer que quase todo mundo tem uma página no Facebook? Tem gente que não tem, que não gosta, tudo bem, mas quase todo mundo tem. E no Facebook tem tudo quanto é tipo de mensagem, né? Mensagem positiva, mensagem negativa. Agora, nesse momento de pandemia, o Facebook fez o seguinte: ele anunciou que vai banir publicações que façam campanha contra a vacina da Covid-19. Pois é, a rede social, que tem mais de 2 bilhões de seguidores, já tem ali na metodologia a proibição de propagandas com notícias falsas sobre imunizações. De maneira geral, a novidade agora é que proibiria essas publicações que façam campanha contra a vacina da Covid. E isso vem de uma parceria com a OMS e o CDC, que é o Centro para Controlar Doenças dos Estados Unidos. Em todo o planeta Terra, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 30 vacinas estão em fase de testes. E a ideia da rede social nisso tudo é colaborar para melhorar a taxa de vacinação, até porque mais de 1 milhão de seres humanos já perdeu a vida, né, para a doença. Doutor, por que é tão importante uma rede social que tem um acesso fácil na vida das pessoas entrar nesse tipo de campanha? E mais, a liberdade de expressão, onde é que fica aí? Porque tem gente que não quer tomar vacina e quer falar a respeito disso, mas o Facebook já se posicionou, ok? Aqui não, ninguém pode publicar contra a campanha da Covid-19. A gente sabe que existe toda uma preocupação com a liberdade de expressão, como você muito bem falou. Só que, assim, existem evidências científicas que são contundentes. E a partir do momento que a gente tem
o nosso planeta organizado com mais de 7 bilhões de pessoas e o conhecimento de que é possível evitar a manifestação clínica de doenças que inclusive matam através de um processo de imunização conhecido, estudado, investigado, que é seguro, é lógico que pode ter alguns riscos, mas os benefícios são sobrepujantes, são muito maiores, então não tem sentido. Eu, particularmente, estou totalmente de acordo com o Facebook. A gente sabe que a passagem de informação, muitas vezes, ela entra de uma forma muito mais fácil, quando a gente entende que a rede social é uma forma de entretenimento. Então, assim, é uma atitude madura do próprio aplicativo e, enfim, eu não esperava algo diferente. Quando a gente vê mensagens aqui na rede social, como é que o nosso cérebro reage? A gente tem uma tendência a li e acreditei? Ou a gente também olha e pensa, será que é verdade? Será que não? Porque se todo mundo tivesse esse senso crítico, de repente o Facebook poderia ter uma postura diferente. Não, as pessoas têm um olhar crítico, elas vão saber discernir se é verdade ou não. Só que isso não ocorre muito. Não ocorre porque a gente não lê ou tem contato com uma rede social como se estivesse lendo uma publicação científica. Então a gente acaba abrindo os nossos poros de percepção. Então você está mais relaxado, às vezes você nem lê a informação completa, você quer ver alguma coisa que seja divertida. Sabe aquela coisa do tipo, dizem que, e tudo bem, você passa a informação para frente de uma forma descontraída, dizendo, olha, eu acho que não é verdade, mas você passou a informação. Então a rede social ela acaba funcionando como essa brincadeira, essa coisa meio de fofoca que mistura imagem com informação, muitas vezes informação séria e verdadeira, e muitas vezes brinquedo, ou então coisas passadas de forma leviana. Por isso que, assim, a gente abaixa a guarda. E a gente existe, dentro do cérebro também, uma captação de informação subliminar. Então, de repente, você está lendo uma coisa séria, mistura com uma coisa divertida ou engraçada e aquela informação entrou. Você dorme, sua memória é então organizada, impactada dentro do seu hipocampo e depois, quando ela vem para o lobo frontal, isso pode gerar confusão. E nem todo mundo tem o mesmo grau de instrução a ponto de saber se aquela informação é real ou se ela é completamente absurda. Porque você imagina, se a gente pegasse qualquer pessoa aqui do planeta um ano atrás e falasse, olha, se a gente estivesse em 2019, em 2020 vai vir uma pandemia assim incrível. As pessoas acreditariam? Provavelmente não, né? E pessoas com instrução não acreditariam. E olha o que aconteceu. E o mesmo acontece com outro tipo de informação. Então, essa vulnerabilidade que existe no cérebro, na entrada de informação, junto com entretenimento, imagem, informações que misturam realidade com, às vezes, brincadeira, acaba representando um ponto importante que precisa ser visto com critério e com seriedade. Doutor Fernando, e o Facebook só fez isso porque existem campanhas contra as campanhas de vacinação sendo disseminadas na rede social. Então, eu te pergunto o seguinte, por que existe um medo da vacina? Seria um medo do efeito colateral? É uma insegurança? Por que tem pessoas que levantam essa bandeira de não, meu braço eu não vou entregar para receber a vacina? A minha percepção são duas coisas. Primeiro, existe sim medo de efeito colateral, que existem, mas são muito pequenos, e a gente está vendo aqui a vacina da Johnson, a vacina da Oxford, conforme as pesquisas avançam e coisas esquisitas são encontradas, a pesquisa interrompe e tudo precisa ser entendido de uma forma melhor. Então, um medo seria esse sim, que não tem fundamento, porque as vacinas que estão disponíveis são seguras e foram testadas. O segundo medo é o seguinte, existe, por parte de algumas pessoas, o receio de um domínio de toda a população. De repente todo mundo virasse aí um clone ou alguma coisa assim, também um outro medo infundado. A gente está falando de conhecimento médico, a gente está falando de qualidade de vida, de mais anos de vida, de longevidade. A gente sabe que isso impactou no decorrer de todos os anos que passaram no último século, um aumento da expectativa de vida, porque menos crianças morriam, coisas que morriam anteriormente, você consegue diminuir a mortalidade, tanto de crianças como de adultos também. Então, assim, não tem sentido. Acaba sendo um movimento que não tem embasamento científico e acaba sendo quase que um atentado contra a humanidade. E quando a gente vê essa imunização coletiva, ela pode, de alguma maneira, acabar evitando futuras pandemias, já que a gente vai ter, em breve, quem sabe, boa parte da população já imunizada? Elisa, a gente sabe que tudo que a gente acaba mexendo com o público em geral, em termos de número, pode ter evoluções diferentes. O objetivo principal é que não existam pandemias, epidemias e mortes que sejam, de alguma forma, evitáveis. Mas a gente também sabe de indícios de que algumas vacinas acabam tendo, inclusive, efeitos benéficos depois, a longo prazo, porque a gente também não entende 100% de tudo que está acontecendo dentro do corpo. Então, por exemplo, a própria vacina BCG, contra o bacilo da tuberculose, já existem indícios que, de alguma forma, ela pode modular, e a população brasileira toda é vacinada, ela pode modular positivamente o próprio corpo da gente contra o coronavírus. Então, olha que interessante, você acaba fazendo uma imunização para um problema e você pode ter um benefício para outro.
E com a rapidez que tem andado a ciência, é possível que daqui a um ano nós estejamos já repercutindo assuntos que hoje são inimagináveis. Então, que tal doença já pode servir de uma certa imunização para a Covid-19? Essas expectativas, por exemplo, em cima da dengue, a gente já repercutiu aqui, sim, né, sim. Que existem estudos. E assim, às vezes as pessoas não entendem. A vacina, na verdade, o princípio dela, da imunização, é assim, você pega carona num processo que naturalmente já acontece dentro do corpo. Então, primeiro você coloca dentro do corpo da pessoa vírus mortos ou atenuados, simplesmente partes deles ou bactérias. Ou seja, menos forte do que o próprio vírus. Incapaz de provocar doença, mas certo. capaz de provocar a produção de anticorpos. O que acontece? Quando a pessoa entra em contato com esse vírus ou com essa bactéria numa segunda vez, mas aí, na verdade, a gente está falando da infecção na comunidade, ela já tem esse anticorpo produzido, porque isso já foi estimulado através da injeção da vacina. Certo. E o que acontece? Esse anticorpo, ele gruda. Se a gente pudesse olhar no microscópio, é isso que acontece. Ele gruda, ele começa a bloquear o trabalho do próprio vírus ou da bactéria, dando força para que o sistema imunológico e as células de defesa do corpo consigam atuar e banir, de uma vez por todas, aquele agressor. Então, assim, isso naturalmente acontece. Se você tiver o contato daqui para frente, anticorpos vão tender a ser produzidos e a própria imunidade, que envolve o trabalho de células e de algumas outras substâncias, também acabam ficando produzidas. E existe um processo de memória. Então, a gente entrando na carona disso, você faz a vacinação, existe a memória e a produção de anticorpos e, com isso, você consegue evitar que pessoas sofram desnecessariamente. Você tem alguma dúvida a respeito disso, a respeito dessa ação da vacina no organismo? Mande #correspondente médico sobre esse assunto ou sobre o assunto do Facebook que vai banir as publicações contra as campanhas. Tudo que a gente trouxer aqui você pode participar também, viu? Fazer como o João Gabriel, o José Ribeiro, Beethoven Lira, Luna Rangeli, Daniel Marcos, muita gente comentando aqui, Sérgio Arruda e participando. No finzinho eu vou trazer alguns questionamentos. Ainda falando sobre imunização, o próximo tema que eu trago é até ontem a gente estava falando sobre a preocupação com os casos de reinfecção pela Covid-19 no mundo. E aconteceu aquilo que a gente mais temia. A Holanda registrou a primeira morte por reinfecção. Foi com uma paciente do grupo de risco, de 89 anos, que sofria de um tipo raro de linfoma que já comprometia o sistema imunológico, ou seja, já estava com seu sistema enfraquecido quando a Covid chegou, reinfectou-se e acabou perdendo a vida. Doutor, a informação que a gente tem é que ela ficou 5 dias internada, teve alta, infectou-se novamente e aí não resistiu. A gente não consegue afirmar isso ainda porque a ciência está caminhando em cima disso, mas existe a possibilidade de, a segunda vez que a pessoa pega a Covid, ser mais forte? Quais são as impressões da ciência já? Isso pode acontecer, Lisa, porque assim, você tem um contato inicial com o vírus, imagina que você não conseguiu, seu sistema imunológico não foi capaz de uma forma eficiente, produzir anticorpos e uma imunização que fosse duradoura e persistente. Quando você tem um contato novamente depois com o vírus, imagina que ele está circulando na população, em vez de você ter seu mecanismo de defesa naturalmente desenvolvido, você não tem e você já tem uma memória daquela doença também. E o próprio sistema, e aí a gente fala da resposta inflamatória, ela pode ser muito maior da segunda vez, provocando então quase como se fosse uma reação alérgica, a gente pode pensar mais ou menos assim, numa magnitude muito maior, provocando inflamação no corpo como um todo e evoluindo para um desfecho, enfim, funesto. Agora, pegamos uma paciente, grupo de risco, idade avançada, com um câncer, fazendo tratamento com quimioterapia, que acaba influenciando no trabalho do sistema imunológico. Enfim, é a situação que a gente verifica no dia a dia que explica muitos óbitos, inclusive por outras doenças. Porque, assim, é idade avançada, é doença de base grave, é tratamento com efeito colateral, acometendo justamente o sistema que deveria estar combatendo o coronavírus. A informação que a gente tem é que a segunda internação da paciente foi quase 2 meses depois do momento em que ela teve alta. E até para compreender essa informação que você nos trouxe, doutor, então a doença entrou no corpo dessa paciente, mas infectou, mas não foi capaz de, o próprio sistema dela não foi capaz de produzir os anticorpos necessários, correto? E isso a gente pode dizer que é porque o sistema imunológico já estava enfraquecido, porque já estava tentando combater uma outra doença?
Sim, a gente pode pensar dessa forma, como também a gente pode imaginar que o vírus não tinha, a gente chama de virulência, né? Ele não tinha aquela capacidade toda, ou porque a carga viral não foi muito grande no momento da infecção. Carga viral, eu quero dizer, você imagina uma pessoa que trabalha em terapia intensiva e tem vários pacientes infectados e de repente existe uma liberação maciça de vírus naquele ambiente. Enfim, você vai trazer muito mais vírus, número de vírus viável para dentro do próprio corpo. De repente, essa exposição foi pequena, foi o suficiente para provocar a doença, mas sem aquela força toda para mostrar o quadro clínico que a gente observou depois. Pois é, trouxemos então aí para você a informação da primeira morte comprovada no mundo de um caso de reinfecção, uma senhora de 89 anos da Holanda que já vinha tratando um câncer e acabou morrendo depois de se reinfectar. Deixa eu caçar aqui as mensagens que chegaram. Eu fiz uma pergunta aqui na rede social também, se as pessoas teriam algum receio com a vacina contra a Covid-19, se elas pretendiam tomar ou não, e chegaram várias mensagens. Eu já trago aqui para você, peraí que eu me enrolei no meu celular, pronto. O Marcos Andrade falou, pretendo tomar a vacina, mas também tenho receio por causa das reações. Isso é comum, doutor? Isso é comum. A gente viu em alguns testes de algumas vacinas, como a de Oxford, a existência de alguns efeitos colaterais leves, né? Dor de cabeça, às vezes um cansaço, uma fadiga, um pouquinho de febre, mas nada muito grave a ponto de não justificar o risco, o benefício em detrimento do risco. Eu agradeço aqui todas as mensagens que nós recebemos do Pedro Luiz, Luciano, Márcio, Lucilene Mendes, Múcio Marques, é muita gente, Henrique, Emerson Viola, olha o nome dele aqui, hein? Luiz Volcanes e todos vocês que mandaram as mensagens pela hashtag Correspondente Médico, e ao doutor Fernando Gomes, que gentilmente responde um caminhão de perguntas que eu trago aqui, mas é isso, se a gente tem dúvida, tem de tirá-las. É isso mesmo, Elisa. Pessoas instruídas vivem melhor, eu tenho certeza disso. Boa. Obrigado por estar aqui junto comigo no dia Essa de parceria hoje. diária. Essa parceria diária, uma ótima quarta-feira para você, para todos vocês também uma ótima quarta-feira e para você, Rafael Colombo, uma ótima quarta-feira.